Olá, turma. Chegamos então ao nosso nono encontro. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto, falando sobre a parte do encerramento do nosso módulo, que diz Seduzido pelo Conto da Sereia. Então ele vem aqui falar sobre uma parte bem interessante, que é a questão do consumismo. Ele fala o seguinte: propaganda demais pode ser sentida como poluição visual ou sonora, mas na maioria dos casos, os profissionais de marketing são hábeis em fazer anúncios sutis e sedutores para estimular o consumo. Então a gente vai ver aonde é que a gente está metido nisso, Nesta aula, vamos aprender a identificar algumas das ferramentas usadas pela publicidade para seduzir os consumidores. Para ilustrar o assunto, vamos ler um trecho do livro de Ruth Rocha, Como Conta a Odisseia. Então vamos ler esse trecho que diz o seguinte: Então embarcaram todos e seguiram, até que se aproximaram da ilha das sereias. As sereias eram criaturas terríveis que atraíam os marinheiros com suas vozes maravilhosas. Todos que passavam perto delas acabavam se atirando ao mar, enlouquecidos pelo seu canto, e morriam afogados. Na ilha restavam apenas os esqueletos, recobertos por peles ressequidas. Ulisses fez como Circe lhe havia ensinado. Amassou com as próprias mãos uma boa porção de cera e foi amolecendo com água, graças inclusive ao calor do sol. Tapou com cera os ouvidos dos marinheiros, mas antes lhe pediu que, depois que tivessem os ouvidos bem tapados, eles o amarrassem ao mastro. Ulisses não tapou os próprios ouvidos, pois queria ouvir o canto das sereias. Quando o vento parou e o mar se tornou liso como um espelho, os homens recolheram a vela e começaram a remar, cada vez com mais força. O barco foi se aproximando da ilha e Ulisses começou a ouvir as lindas vozes que pareciam chamá-lo. Vem, Ulisses, vem. Vamos te contar muitas e muitas coisas. Sabemos de tudo o que se passou em Troia. Vamos te contar histórias maravilhosas. Vocês já perceberam que os gregos gostavam muito de histórias. As sereias se aproveitavam disso e tentavam atrair os marinheiros que passavam, prometendo contar o que eles mais gostariam de ouvir, ao mesmo tempo em que entoavam seus cantos envolventes, que tinham levado tantos marinheiros à morte. Ulisses, fascinado, começou a fazer sinais para que os seus homens o desamarrassem. 2 marinheiros aproximaram dele, mas em vez de desamarrá-lo, apertaram as cordas com mais força. Muito depois, quando a ilha já estava longe, os marinheiros retiraram a cera dos ouvidos e disseram a Ulisses, e desamarraram Ulisses. Assim como as sereias, criaturas lendárias que atraíam com seu canto os marinheiros para morrerem afogados no mar, você e sua família são sofisticados, são alvos de sofisticados e envolventes tecnologias e técnicas, criadas para seduzi-los a comprar sem pensar, refletir e planejar. Se Ulisses tivesse de se amarrar ao mastro do navio para se proteger da tentação, nossa arma como consumidores é reconhecer as artimanhas da publicidade e aprender a evitá-las com nossa consciência. Então a gente vê, gente, que hoje em dia a gente realmente é bombardeado por propagandas, seja na rede social, seja dentro de casa, enfim. Em todo local, que a gente tem, a forma de estar trabalhando é sempre muito agressiva as propagandas, A gente, por vezes, não acredita isso, Não acha que é bem tranquilo, que não tem maldade,
nem vai nos afetar de jeito nenhum. Mas isso acaba nos afetando, né? Isso acaba fazendo com que a gente perca realmente muito tempo e tem esse problema aí, né? Então a gente tem aqui um truque, né? Qual é o truque? Confira algumas técnicas usadas para confundir sua mente e seduzi-lo a comprar sem pensar. Então ele diz o seguinte, ó. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui, deixa eu diminuir mais aqui a tela. Vamos aqui, deixa eu botar aqui o fone. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem o seguinte, ó. Temos aqui a oferta de uma TV, né? E aqui a gente tem um primeiro cores vibrantes, como vermelho e amarelo, são usados para destacar a oferta e chamar sua atenção. Primeiro truque, né? As cores vibrantes. Vamos pro próximo. De longe, o valor, né, de uma só parcela é o mais visível para atrair a atenção. O valor terminado em 99 induz sua mente a associar o preço R$ 80, quando, na verdade, é praticamente 90. O segundo truque. A quantidade de parcelas não é muito visível para não chamar a atenção. Então perceba que o 12 fica realmente bem aqui pertinho, né? Isso realmente é verdade, né, gente? Se a gente parar para pensar, o valor da parcela é uma fração perfeita do valor à vista, para lhe dar a impressão de que está fatiando o preço em parcelas iguais sem juros. Na verdade, ao comprar parcelado, você pagará R$ 1.079,88, com juros de 2,92 ao mês. Olha só. Oferta, só hoje. Essas expressões em destaque evocam o senso de urgência e escassez para estimular a corrida para a compra. Então a gente teve aí algumas técnicas, né, utilizadas pelas empresas, né, para atrair o consumidor, né, atrair o consumidor para comprar, né, a todo custo, a todo preço, certo? Mas elas maquiam, né? Elas maquiam de uma forma que você realmente fica impressionado, né? Assim. Então, ó, o primeiro foi a questão das cores, né? As cores nos cartazes, nos flanelógrafos, né? Enfim. Depois, né? A questão do 99, que eles colocam no finalzinho, certo? Colocam no finalzinho aí para poder ver, né, o finalzinho aí e achar que é quase 80, mas na verdade é quase 90, certo? Eles aproximam, né, colocam a vista aí, faz como se fosse um arredondamento para você tentar, né, para tentar entender que você vai pagar só 899, mas na verdade você vai pagar 1.079, né? Se você não olhar bem, as parcelas ficam muito curtinhas, né? Muito curtinhas, e eles usam palavras que indicam, né, que as coisas estão acabando, que você precisa urgente comprar, enfim. Então vamos para cá, aumentar aqui mais, né? Para entender como a publicidade consegue esse efeito sobre os consumidores, é necessário entender o significado de heurística. A palavra vem do grego eurisco, que significa eu encontro, eu acho, e tem a mesma origem da exclamação, eureka. As heurísticas são regras do bolso, regras de bolso, né? Atalhos mentais, ou atalhos mentais. Aí minha visão tá horrível. Que agilizam e simplificam, assim ficou melhor.
e simplificam a percepção e a avaliação das informações que recebemos. Por um lado, elas simplificam enormemente a tarefa de tomar decisões, mas por outro, podem nos induzir a erros de percepção, avaliação e julgamento, que escapam ou estão em desacordo com a racionalidade. Esses erros ocorrem de forma sistemática e previsíveis em determinadas circunstâncias, que são chamados de vieses. Continuando aqui. O estudo dos vieses causou uma revolução na teoria clássica da economia, já que esta pressupõe que as pessoas são racionais, tomam decisões com base nas informações disponíveis e escolhem a opção com o melhor custo-benefício. Com essa visão tradicional, o consumidor jamais compraria 3 caixas de cereal, quando precisa apenas de uma, só para ganhar uma tigela de marca, de que ele não precisa. Sabemos que, na verdade, somos seres mais emocionais do que racionais, e nossas emoções afetam a forma como tomamos nossas decisões. Um viés bastante conhecido é a aversão à perda. Evitamos a qualquer custo situações que nos tragam um sentimento ameaçador de perda. Sabendo dessa fraqueza humana, os publicitários sabiamente utilizam as técnicas que invocam a ideia de urgência e escassez, para nos induzir a pensar que vamos perder tal oportunidade se não comprarmos algo imediatamente. O viés da autoconfiança, conhecido o viés da autoconfiança excessiva nos leva a confiar demasiadamente em nossos próprios conhecimentos e opiniões, tendendo a acreditar que estamos certos em nossas decisões. Quando existe excesso de confiança, desconsideramos os riscos de determinada escolha, assumindo compromissos financeiros, por exemplo, que estão além da nossa capacidade de pagamento. Então a gente vê aí a verdade, né? Vamos para cá. Por meio dos estudos de ciência comportamental, a publicidade utiliza nossos próprios atalhos mentais para nos convencer a comprar, fazendo com que pareça que a decisão foi totalmente racional e planejada. Por isso, é necessário cuidado na hora de tomar uma decisão de compra. Pesquisar preços, manter os sentidos alertas para as armadilhas, evitar fazer compras quando estiver com fome ou emocionalmente abalado, ou deixar o cartão de crédito em casa são maneiras de se amarrar ao mastro para passar pelas sereias que sem se deixar seduzir. Então isso aí são as técnicas que a gente pode ver, né, que a gente pode utilizar para tentar, né, burlar a propaganda, né, e não deixar fazer com que ela nos force, né, vamos dizer assim, a compra. Então vamos lá. Observe os anúncios de comunicação que você fotografou ou pesquisou e identifique os elementos que demonstrem as seguintes técnicas utilizadas para atrair, confundir ou induzir os consumidores: urgência ou escassez. Induzem a compra imediata, enfatizando o tempo ou estoque limitado do produto. Se você, nos seus anúncios que você pesquisou, você conseguiu verificar, né, palavras desse tipo, desse tom, certo? Você já vê uma propaganda mais agressiva. Confusão no cálculo. Números quebrados em medidas, em preços finais ou valores de parcela que dificultam o cálculo mental. Então são aqueles valores que estão muito quebrados, né, que estão ali jogados
e você não consegue fazer de cabeça, né? Assim que você vê o valor, o preço, você fica pensando, meu Deus, quanto que custa na verdade, né? Então a gente vê muito isso nas propagandas, né? Eles falam, parcela 120, 160, sem entrada, sem juros, pode parcelar quantas vezes você achar necessário, quando achar melhor. Só que isso, né, na verdade, são confusões mentais que as pessoas colocam, né, nas propagandas para confundir, para ludibriar a tua mente e fazer com que você acabe perdendo, né, essa ideia, tá? Então vamos para cá. Destaque: cores, tamanho e formas que chamem a atenção. Então, e direcionam o olhar do consumidor às informações que se deseja destacar, ou desviam a atenção daquelas que se desejam esconder. Então, geralmente eles colocam aquelas letras bem pequenininhas, né, lá para dizer o preço, as parcelas, né, os juros, e colocam nas cores vermelha, aquela laranja bem forte, aquelas que eles querem que você só preste atenção ali, né? Então, para tentar ali ludibriar e fazer com que você não se atente, não preste atenção naquela informação. Pressão social. O que seria essa pressão social? Uso de celebridades. Aí, ó. Isso aqui é o que hoje a gente vê, né, nas redes sociais. Os famosinhos, né, usando, e aí faz aquelas, estou usando tal produto, então você também tem que usar, vai ser bom para você e tudo mais. Então isso é o que acontece muito, né? Uso de celebridades ou personagens que o consumidor admira para influenciá-lo a comprar o produto. Isso aqui, gente, se eu tivesse outra cor assim mais forte, eu marcaria. Esse item D é o mais utilizado hoje, a pressão social, certo? Esse item D é o mais utilizado nos dias de hoje, que é a pressão social. Letras miúdas, né? Isso aqui tem bastante. Tem até uma lei aí, né, na lei do consumidor que tem uma regra, né, do tamanho que essa letra tem que ter. Se for uma letra muito pequena, não é considerado, né, uma propaganda decente, certo? Só para você ter ideia de como é que as coisas funcionam. Então a gente vai ter, legislações, regras e cuidados com o uso dos produtos deliberadamente escondidos pelo uso de fontes menores ou localizadas em pontos de menores destaque da peça. Tá? Então esse aqui também é utilizado bastante para ludibriar o consumidor, fazer com que você não enxergue, que você passe despercebido aquela informação, né? E você acabe não olhando. Chamado para a ação. Frases, deixa eu marcar aqui. Frases que convidam o consumidor a tomar uma decisão imediata, como por exemplo, compre agora, ligue já, experimente, né? Aquelas frases bem apelativas que faz com que a pessoa que está comprando, né, se sinta meio que pressionado. Se eu não fizer, meu Deus, eu vou perder aquela chance, e quando é que eu vou comprar de novo, enfim. Outras técnicas. O que seriam essas outras técnicas? Além dos exemplos acima, que outras técnicas você observou para chamar a atenção ou estimular o consumidor a comprar por impulso, né? Então, isso aqui vou deixar para que vocês vejam, né, e verifiquem. Então, a gente vê aí, essas técnicas, né, 5 ou 6 técnicas que hoje é utilizado bastante. Só que tem uma, que é essa aqui do item D, que é a que mais utilizam, gente. A do item D realmente é um negócio absurdo, certo? Um negócio absurdo o quanto que é apelativo. Hoje em dia a gente vê o pessoal que trabalha com a internet, né? Eles apelam mesmo, pedem para comprar, enfim, é um negócio absurdo o que acontece nos dias de hoje, né? Com relação à apelação, com relação à compra. Então acho que o item D, né, que está em azul e que está marcado em azul, é o mais apelativo, que é o que a gente chama de hoje de pressão social,
certo? Que é utilizar esses famosinhos blogueiros, né? Celebridades dos dias de hoje, certo? Para forçar você a comprar a todo custo, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Então hoje realmente é um bombardeado de informação, né? Então na prática, agora é sua vez de revelar os truques da propaganda, a fim de conscientizar o consumidor a fugir de armadilhas, estimular o consumo mais consciente e reduzir as compras por impulso. Você já ouviu falar em trailer honesto? É uma maneira diferente de apresentar trailer de filmes conhecidos, utilizando humor e sarcasmo. A produção utiliza trechos do filme para satirizar os originais de forma divertida, mostrando suas entrelinhas para o espectador os veja de uma maneira diferente. Então a gente vai ver esse aqui, depois eu vou soltar um para vocês, também um bem conhecido. Então vamos lá. If you like well-written animated films with heart, humor, and great action, actually scratch that. If you are currently or have ever been alive, then you probably love The Incredibles. Experience a film that's got a little bit of everything, from Silver Age comic book heroes to a dark snapshot of a dying marriage, slick retro James Bond style to a portrait of a midlife crisis, the warm glow of familial love to the soul-crushing modern-day workplace. Once again, you'll pay Pixar to yank your heart around like an emotional yo-yo. I love this. Meet the Pars, an incredibly dysfunctional family. Violet is neglected. Dash is hurting people for fun. Bob is sneaking around behind his wife's back, and Helen's in denial about his obvious lies. Have a great trip. Thanks, sweetie. They've got more issues than a comic book shop, and the only way to resolve them is to put on spandex and beat the crap out of some robots together. Enter a world where the government has banned superheroes for fairly obvious reasons. You knocked down a building? Now, Bob will have to adjust to not being able to punch people for a living, until he leaps at an opportunity to work for a killer robot company with a volcano lair. Dude, you were a hero for like decades. You didn't see any red flags here? I'm starting to think this guy just wants to hurt people with no consequences. Hey, heroes don't do that, unless you're Batman. Batman totally does that. Cower before one of the best supervillains of all time, Syndrome. A perfect prediction of today's entitled fan culture. He's a nerd who loves something so much that when it didn't live up to his expectations, You're not affiliated with me! he declared war on it. And now, only the Incredibles can stop him from, letting me buy rocket boots? I'll sell my inventions so that everyone can be superheroes. Well, that's just great. Now how am I supposed to become a hero? Toxic waste-covered reptiles aren't cheap, you know. Enjoy the best Fantastic Four movie never made that fixes all the flaws from those awful, awful films, having its four heroes feel like a real family, not treating their powers like a joke, and making it so Mr. Fantastic is married to the Thing, which is way hotter. I mean, better. I mean, damn it, they're just both so thick. So cheer up, Logan, and turn that frown upside down, Rorschach, because The Incredibles proves you don't have to be R-rated to be a violent, angsty superhero movie. With a super high body count, attempted suicide, heroes threatening to murder innocent people, It'll be easy, like breaking a toothpick. grown men shooting at little kids, and little kids killing grown men. You wonder what made Brad Bird fly into a homicidal rage between the Iron Giant and this movie. Probably box office. Money, 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 money. Starring Hunk Hill, Stretch Armstrong, Nick Fury, Tony Stark, Dick Silver, Violet, you're turning violet, Violet, the Epcot Center, Grown-Up Stewie. Do you find something comical about my appearance while I'm driving my automobile? And Senator Devons! This is Fantastic 40. So, that old cape rant that Edna goes on, No cakes. were those her designs that got all those heroes killed before she learned her lesson? Because, whew, that's dark. Então, isso é em inglês, né? Ficou mais difícil. Mas deixa eu colocar um aqui que eu achei interessante quando eu vi esse vídeo.
em português. Que é aqui do Homem-Aranha, pronto. He's played second fiddle to Iron Man, second fiddle to Iron Man's supporting cast, and second fiddle to Iron Man's astrologer. But this time, Tom Holland swings into uncharted territory, Deixa eu playing colocar third em fiddle português. to Spider-Man. Depois de 21 filmes do universo Marvel, prepare-se para a conclusão final da saga do infinito. E também a parte 2 da Guerra Infinita, penúltimo filme da fase 3, introdução à fase 4, introdução para 3 séries do Disney Plus. Então, você se lembra quando os filmes só acabavam? Então a sua imaginação tinha que fazer o resto? Ai, isso parece exaustivo. Vingadores Ultimato. A franquia de filmes de maior sucesso e público está de volta. Mas já que a vida na Terra agora está uma droga, é tudo sobre luto, perdas, culpa, It's supposed to be me. depressão Are you crying? e desespero. Thanos should have killed all of us. Porque a fantasia de hoje não é se tornar um super-herói. É voltar no tempo para consertar seus erros, ao invés de conviver com seus próprios fracassos. Será que eu posso fazer uma viagem de tempo também? 5 anos se passaram desde que metade da população desapareceu, ou como os introvertidos chamam, desde a sorte grande. Oh, isso aqui tá muito bom. O beisebol continua impopular. A cultura parou em 2017. Damn. E uma falta de atores forçou os diretores a se escalarem. I cried just before dessert. Agora, os Vingadores devem se unir para fazer o que toda grande franquia faz quando ficam sem saída. Viajar no tempo. Assista os heróis sobreviventes se prepararem para um verdadeiro passeio pela Marvel. Com diversos ângulos de câmera alternativos. I'll have that drink now. Uma viagem para a base da SHIELD onde tiram o encerramento para o filme. Thank you for everything. Os penhascos que exigem que você perca alguém que você ama, ou pelo menos seu amigo de trabalho. E uma viagem para justificar o filme Thor, o Mundo Sombrio. Tem um roteiro que é segurado junto com um monte de baboseira sobre viagem no tempo que eles tentam explicar tipo 100 vezes. Either it's all a joke or none of it is. Nada é uma piada, agora explique-se. If you travel to the past, that past becomes your future, and your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future. Agora explique de novo com ajuda visual. The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one of the stones, and that flow splits. Tá, me explique de uma forma simples. You're not trying to stop something I'm going to do in our time. You're trying to undo something I've already done in there. Mais simples. Changing the past doesn't change the future. Sabe, viagem no tempo talvez seja um paradoxo. Tá vendo? Reúna-se com todos os seus heróis favoritos da Marvel que não estão presos em um filtro de ar. Como o Homem de Ferro, que realmente amadureceu desde o primeiro filme. Mas continua o mesmo babaca que prefere morrer pra poder salvar todo mundo. I am inevitable. I am Iron Man. Capitão América, que depois de passar um tempo nos dias atuais, aprendeu a xingar. Son of a bitch. Oh, you got me shitting me. Mentia Villain. e olhar a bunda de outros caras. That is Mary, that Thor, que tudo bem fazia piada sobre gordos, afinal ele também tá gordo e tá sofrendo um estresse muito realista. What do you think is coursing through my veins right now? She's with? Ele está lutando. O Hulk, que cortou o tempo ao terminar seu arco antes mesmo do filme começar. Basicamente é eles colocarem, Gavião Arqueiro, que lida com a perda. eles falarem a verdade, né? Coisa que as propagandas hoje não fazem, né, gente? Então, isso é algo bem interessante, né? Da gente estar assimilando.
Ele fala, já no auge, né? Traduzindo como cutucada, ou empurrãozinho para a ação, é uma intervenção utilizada para alterar o comportamento das pessoas na hora da tomada de decisão, sem oferecer incentivos econômicos ou proibir nenhuma opção. Os nudges, né, podem usar técnicas similares à publicidade, porém com o objetivo de levar o consumidor ou o cidadão a tomar uma decisão que favoreça ou que seja saudável para a sociedade. Agora que você já conhece algumas técnicas de propaganda, crie um anúncio para alertar as pessoas e pensar melhor ou buscar mais informações antes de comprar o que está sendo anunciado. Você pode produzir, né, um trailer honesto, enfim, esse tipo de coisa. A economia pode parecer complexa, mas funciona de uma forma simples e mecânica. Ela é composta por algumas peças simples e por muitas transações simples que acontecem repetidamente, 1 zilhão de vezes. Essas transações são impulsionadas acima de tudo pela natureza humana, e assim elas criam 3 principais forças motoras da economia. Força número 1, aumento da produtividade. Força número 2, ciclo da dívida de curto prazo. E força número 3, ciclo da dívida de longo prazo. Vamos analisar essas 3 forças e ver como a interação entre elas cria um ótimo modelo para acompanhar os movimentos da economia e descobrir o que está acontecendo no momento atual. Vamos começar com a parte mais simples da economia, transações. Uma economia nada mais é do que uma soma das transações que a compõem, e uma transação é algo muito simples. Você faz transações o tempo todo. Sempre que você compra algo, você cria uma transação. Cada transação consiste em um comprador trocando dinheiro ou crédito com um vendedor por bens, serviços ou ativos financeiros. O crédito gira da mesma forma que o dinheiro. Portanto, ao somar o dinheiro gasto e a quantidade de crédito gasta, você consegue saber o total de gastos. O montante total de gastos, ou o que chamamos de consumo, é o que move a economia. Se você dividir o valor gasto pela quantidade que foi vendida, você encontrará o preço. E é isso. Isso é uma transação. Ela é a base fundamental da máquina econômica. Todos os ciclos e todas as forças em uma economia são movidos por transações. Portanto, se compreendermos transações, poderíamos compreender a economia como um todo. O mercado consiste em todos os compradores e todos os vendedores fazendo transações pela mesma coisa. Por exemplo, há um mercado de trigo, um mercado de automóveis, um mercado de ações e mercados de milhões de outras coisas. E a economia é constituída por todas essas transações feitas em todos esses mercados. Se você somar o gasto total e a quantidade total de vendas em todos os mercados, você terá tudo o que precisa saber para entender a economia. Simples assim. Pessoas, empresas, bancos e governos, todos realizam transações da forma como acabei de descrever, trocando dinheiro e crédito por bens, serviços e ativos financeiros. O maior comprador e vendedor é o governo, que é composto por 2 partes muito importantes: um governo central, que coleta impostos e gasta dinheiro, e um banco central, que é diferente de outros compradores e vendedores, porque é ele quem controla a quantidade de dinheiro e crédito que circulam na economia. Ele faz isso através da manipulação de taxas de juros e da emissão de moeda. Como veremos a seguir, é por isso que o Banco Central é um agente crucial no fluxo de crédito. Agora eu quero que você preste atenção ao conceito de crédito. Crédito é a parte mais importante da economia e provavelmente a menos compreendida. É a parte mais importante porque é a maior parte e a mais volátil também. Assim como compradores e vendedores fazem transações em seus mercados, os credores e os mutuários também fazem. Credores geralmente querem transformar o dinheiro que eles têm em mais dinheiro, e os mutuários geralmente querem comprar algo que não podem pagar imediatamente, como uma casa ou um carro. Ou talvez queiram investir em algo, como abrir um negócio próprio. O crédito pode ajudar tanto os credores quanto os mutuários a obterem o que desejam. Mutuários prometem pagar o total emprestado, chamado de principal, mais uma quantia adicional, chamada de juro.
Quando as taxas de juros estão altas, há menos empréstimos, porque ficam muito caros. Quando as taxas de juros estão baixas, mais empréstimos são feitos, porque ficam mais baratos. Quando os mutuários prometem pagar seu empréstimo, os credores acreditam neles. Crédito é criado. Quaisquer duas pessoas podem concordar em criar crédito a partir do nada. Parece bem simples, mas crédito é complicado, porque ele tem nomes diferentes. Assim que o crédito é criado, ele imediatamente se transforma em dívida. A dívida é tanto um ativo para o credor quanto um passivo para o mutuário. No futuro, quando o devedor quitar um empréstimo acrescido de juros, o ativo e o passivo desaparecem e a transação é finalizada. Então, por que o crédito é tão importante? Porque quando alguém recebe crédito, essa pessoa aumenta seu poder de compra e seus gastos. E lembre-se, o consumo move a economia. Isso ocorre porque os gastos de uma pessoa são a renda de outra. Pense nisso. Cada real que você gasta, outra pessoa ganha, e cada real que você ganha, alguém gastou. Então, quando você gasta mais, outra pessoa ganha mais. E quando a renda de alguém aumenta, os credores ficam mais dispostos a emprestar dinheiro para essa pessoa, pois agora ela é mais digna de crédito. Alguém digno de crédito tem duas características: a capacidade de pagar de volta e garantias. Ter uma renda alta em relação à dívida lhe dá a capacidade de pagar. E mesmo que não consiga quitar sua dívida, ele ou ela terá ativos valiosos para usar como garantia e que podem ser vendidos. Isso deixa os credores mais tranquilos em emprestar dinheiro para essa pessoa. Assim, o aumento de renda permite que mais empréstimos sejam feitos, o que permite um aumento de consumo. E, como os gastos de uma pessoa são a renda de outra, isso leva a um aumento ainda mais significativo nos empréstimos. E assim por diante. Esse padrão de auto-reforços gera crescimento econômico e é por isso que temos ciclos. Em uma transação, você tem que dar algo para poder receber algo, e o quanto você recebe depende do quanto você produz. Ao longo do tempo, temos aprendizados, e esse conhecimento acumulado melhora nosso padrão de vida. Chamamos isso de ganho de produtividade. Pessoas criativas e esforçadas aumentam a sua produtividade e seu padrão de vida mais rapidamente do que as acomodadas e preguiçosas, mas isso não é necessariamente verdade no curto prazo. Produtividade importa mais no longo prazo, mas crédito é mais importante no curto prazo. Isso porque o ganho de produtividade não flutua tanto, então ele não gera grandes oscilações econômicas. A dívida gera, porque nos permite consumir mais do que produzimos quando a adquirimos e nos força a consumir menos do que produzimos quando temos que pagá-la. As oscilações da dívida ocorrem em dois grandes ciclos. Um leva em torno de 5 a 8 anos e o outro cerca de 75. Se você tem cartão de crédito com pelo menos R$ 5.000 de limite, não importa qual seja, podem ser cartões 5 a 100 anos. Embora a maioria das pessoas sinta essas oscilações, geralmente não as percebem como ciclos, porque as veem muito de perto, dia após dia, semana após semana. Nesse capítulo, nós vamos voltar um pouco e analisar essas três grandes forças e como elas interagem para produzir nossas experiências. Como eu disse, as oscilações em torno da linha não se devem à quantidade de inovação ou de trabalho árduo. Elas acontecem principalmente devido à quantidade de crédito. Vamos, por um segundo, imaginar uma economia sem crédito. Nessa economia, a única maneira de aumentar meu consumo é aumentando minha renda, o que exige que eu seja mais produtivo e trabalhe mais. O aumento da produtividade é o único jeito de crescer. Como meus gastos são a renda de outra pessoa, a economia cresce cada vez que eu ou qualquer outra pessoa for mais produtiva. Se seguirmos as transações e colocarmos em prática, veremos uma progressão como uma linha de crescimento de produtividade. Mas, como fazemos empréstimos, temos ciclos. Isso não tem nada a ver com nenhuma lei ou regulamento, mas sim com a natureza humana e a maneira como o crédito funciona. Imagine um empréstimo simplesmente como uma maneira de adiar gastos. Para comprar algo que não posso pagar, preciso gastar mais do que eu ganho. Para isso, eu basicamente preciso pedir dinheiro emprestado do meu futuro eu. Ao fazer isso, crio um momento no futuro em que precisarei gastar menos do que ganho para ter condições de quitar a dívida. Facilmente se assemelha a um ciclo. Basicamente, sempre que você pega um empréstimo, cria um ciclo.
Isso é verdade tanto para um indivíduo quanto para a economia. É por isso que compreender o crédito é tão importante, porque coloca em movimento uma série mecânica e previsível de eventos que ocorrerão no futuro. Isso torna o crédito diferente do dinheiro. O dinheiro é o que você utiliza para liquidar suas transações. Quando você compra uma cerveja de um barman com dinheiro, a transação é realizada imediatamente. Mas quando você compra uma cerveja com crédito, é como abrir uma caderneta de bar. Você está dizendo que promete pagar o barman no futuro. Juntos você e o barman criam um ativo e um passivo. Você acabou de criar crédito a partir do nada. É só depois que você pagar a conta que o ativo e o passivo desaparecem. A dívida deixa de existir e a transação é liquidada. Na realidade, o que a maioria das pessoas chama de dinheiro é, na verdade, crédito. O valor total do crédito nos Estados Unidos é de cerca de 50 trilhões de dólares. E o valor total de dinheiro é de apenas cerca de 3 trilhões de dólares. Lembre-se, em uma economia sem crédito, a única forma de aumentar o consumo é produzindo mais. Mas em uma economia com crédito, é possível aumentar o consumo através de empréstimos. Como resultado, em uma economia com crédito, há mais consumo. E isso permite que a renda aumente mais do que a produtividade no curto prazo. Mas não a longo prazo. Agora, não me entendam mal. Crédito não é necessariamente algo ruim, que só serve para causar ciclos. Crédito é ruim quando ele financia o consumo excessivo e que não poderá ser pago de volta. Entretanto, ele é bom quando financia recursos de forma eficiente e produz renda para que seja possível pagar a dívida. Por exemplo, se você fizer um empréstimo para comprar uma TV de tela plana, sua TV não vai gerar renda para te ajudar a pagar a dívida. Mas se você pagar um empréstimo para, digamos, comprar um trator e esse trator te permitir arar mais terras e aumentar a sua receita, então você pode quitar a sua dívida e ainda aumentar o seu padrão de vida. Em uma economia com crédito, podemos acompanhar as transações e ver como o crédito gera crescimento. Vou dar um exemplo. Suponha que você ganhe 100 mil reais por ano e não possua dívidas. Você possui crédito suficiente para pegar um empréstimo de 10 mil, digamos, no cartão de crédito. Então, você pode gastar 110 mil reais, mesmo que ganhe apenas 100 mil. Como os seus gastos são a renda de outra pessoa, alguém ganhará 110 mil reais. Essa pessoa, ganhando 110 mil, se não possuir dívidas, poderá pegar um empréstimo de 11 mil reais. Então, ela poderá gastar 121 mil reais, mesmo que tenha recebido apenas 110 mil. Os seus gastos são a renda de outra pessoa e, seguindo as transações, começamos a ver como esse processo funciona em um padrão de auto-reforço. Mas lembre-se, endividamento gera ciclos, e se esse ciclo sobe, em algum momento ele precisará descer. Isso nos leva ao ciclo da dívida de curto prazo. À medida que a atividade econômica aumenta, vemos uma expansão. É a primeira fase do ciclo da dívida de curto prazo. Os gastos continuam a aumentar e os preços começam a subir. Isso acontece porque o aumento do consumo é impulsionado pelo crédito, que pode ser criado instantaneamente a partir do nada. Quando a quantidade de gastos e de renda cresce mais rápido do que a produção de bens, os preços sobem. Quando os preços sobem, chamamos isso de inflação. O Banco Central não quer que haja muita inflação porque ela causa problemas. Então, quando você vê os preços subindo, ele aumenta as taxas de juros. Com taxas de juros mais altas, há menos pessoas que têm condições de fazer empréstimos e o custo das dívidas existentes cresce. Pense nisso como os pagamentos do seu cartão de crédito aumentando. Como as pessoas estão fazendo menos empréstimos e têm dívidas maiores para pagar, elas têm menos dinheiro sobrando para gastar. E com isso, o consumo diminui. E como o consumo de uma pessoa é a renda de outra, a renda diminui. E assim por diante. Quando as pessoas gastam menos, os preços caem. Chamamos isso de deflação. A atividade econômica diminui e temos uma recessão. Se a recessão se tornar muito severa e a inflação não for mais um problema, o Banco Central diminuirá as taxas de juros para que tudo volte a subir. Com taxas de juros baixas, os pagamentos de dívidas são reduzidos e os empréstimos e gastos aumentam e vemos outra expansão. Como você pode ver, a economia funciona como uma máquina.
Durante o ciclo da dívida de curto prazo, os gastos são limitados apenas pela disposição dos credores e mutuários em fornecer e receber crédito. Quando o crédito está finalmente disponível, ocorre uma expansão da economia. Quando o crédito não está facilmente disponível, há uma recessão. E veja que esse ciclo é controlado principalmente pelo Banco Central. O ciclo da dívida de curto prazo normalmente dura de 5 a 8 anos e se repete por décadas. Mas observe que a parte mais baixa e o topo de cada ciclo terminam com mais crescimento do que no ciclo anterior e com mais endividamento. Por quê? Porque as pessoas forçam esses limites. Elas tendem a fazer empréstimos e gastar mais em vez de pagar as dívidas. É a natureza humana. Por causa disso, em longos períodos, as dívidas crescem mais rapidamente do que as rendas, criando um ciclo da dívida de longo prazo. Apesar das pessoas estarem mais endividadas, os credores facilitam ainda mais os empréstimos. Por que isso acontece? Porque todo mundo acha que as coisas estão indo muito bem. As pessoas só focam no que está acontecendo no momento. E o que está acontecendo? As rendas estão aumentando, os valores dos ativos estão subindo, o mercado de ações está bombando. É o momento ideal para comprar bens, serviços e ativos financeiros com dinheiro emprestado. Quando as pessoas fazem isso, chamamos de bolha. Portanto, embora as dívidas estejam crescendo, as rendas têm crescido quase na mesma velocidade para compensá-las. Vamos chamar a relação entre a dívida e a renda de encargo da dívida. Enquanto a renda continuar a aumentar, o encargo da dívida permanecerá gerenciável. Ao mesmo tempo, os valores dos ativos disparam. As pessoas pegam emprestado grandes quantias de dinheiro para comprar ativos como investimentos, resultando em um aumento ainda maior dos preços. As pessoas se sentem ricas, portanto, mesmo com o acúmulo de dívidas, o aumento da renda e do valor dos ativos ajuda os devedores a permanecerem dignos de crédito por um longo tempo. Mas isso, obviamente, não pode continuar acontecendo para sempre. E não continua. Durante décadas, o encargo da dívida aumentou lentamente, criando pagamentos de dívidas cada vez maiores. Em um determinado momento, os pagamentos de dívidas começaram a crescer mais rápido do que a renda, forçando as pessoas a reduzirem seus gastos. E já que os gastos de uma pessoa são a renda de outra, a renda começa a cair, o que torna as pessoas menos dignas de crédito, gerando a queda dos empréstimos. O pagamento das dívidas continua aumentando, o que faz com que os gastos caiam ainda mais, e o ciclo se inverte. Este é o pico da dívida de longo prazo. O encargo da dívida simplesmente se tornou grande demais. Para os Estados Unidos, Europa e uma boa parte do resto do mundo, isso aconteceu em 2008. Aconteceu pela mesma razão que aconteceu no Japão em 1989 e nos Estados Unidos em 1929. Agora a economia começa a se desalavancar. Em uma desalavancagem, as pessoas cortam gastos, a renda diminui, o crédito desaparece, os preços dos ativos caem, os bancos ficam sob pressão, o mercado de ações quebra, as tensões sociais aumentam e um círculo vicioso se inicia. À medida que a renda cai e o pagamento das dívidas aumenta, os mutuários são pressionados. Não mais dignos de crédito, o crédito se esgota e os mutuários não podem mais tomar emprestado dinheiro suficiente para pagar suas dívidas. Lutando para preencher essa lacuna, são forçados a vender seus ativos. A pressa em vender ativos infla o mercado, ao mesmo tempo em que o consumo cai. É aí que o mercado de ações entra em colapso. O mercado imobiliário afunda e os bancos entram em apuros. Como os preços dos ativos caem, o valor dos bens que os mutuários ofereceram como garantia também cai. Isso torna os mutuários ainda menos dignos de crédito. As pessoas se sentem pobres. O crédito desaparece rapidamente. Menos gastos, menos renda, menos riqueza, menos crédito, menos empréstimos e assim por diante. É um círculo vicioso. Pode ser um cenário parecido com uma recessão, mas a diferença é que aqui não é possível diminuir as taxas de juros para salvar o dia. Em uma recessão, a redução das taxas de juros funciona para estimular empréstimos. No entanto, em uma desalavancagem, reduzir as taxas de juros não funciona porque as taxas de juros já estão baixas e logo atingem 0%. O estímulo termina por aí.
As taxas de juros nos Estados Unidos chegaram a 0% durante a desalavancagem na década de 1930 e novamente em 2008. A diferença entre uma recessão e uma desalavancagem é que na desalavancagem os encargos da dívida se tornaram tão grandes que não podem ser aliviados reduzindo as taxas de juros. Os credores percebem que as dívidas se tornaram grandes demais para serem pagas integralmente. Os mutuários perderam sua capacidade de pagar suas dívidas e suas garantias, perdendo valor. Eles se sentem paralisados por suas dívidas. Eles não querem emprestar mais. Os credores param de emprestar. Os mutuários param de tomar emprestado. Pense na economia como um todo, não sendo digna de crédito. Da mesma forma como o que aconteceria com o indivíduo. Então, o que podemos fazer quando há uma desalavancagem? O problema é que o encargo da dívida está alto demais e deve ser reduzido. Isso pode acontecer de 4 maneiras. Primeiro, pessoas, empresas e governos cortam gastos. Segunda, as dívidas são reduzidas e há inadimplências e reestruturações. Terceiro, a riqueza é redistribuída das pessoas que têm para as que não têm. E por fim, quarto, o Banco Central imprime mais moeda. Essas 4 maneiras aconteceram em todas as desalavancagens da história moderna. Normalmente, os gastos são cortados primeiro. Como acabamos de ver, pessoas, empresas e até governos fecham a mão e cortam seus gastos para que possam pagar suas dívidas. Isso geralmente é chamado de austeridade. Quando os mutuários param de fazer novos empréstimos e começam a pagar dívidas antigas, espera-se que os encargos da dívida diminuam. Mas o oposto acontece, porque estão todos cortando gastos. E como os gastos de uma pessoa são a renda de outra, isso causa diminuição de renda. A queda das rendas acontece mais rapidamente do que o pagamento das dívidas, e o encargo da dívida fica bem pior. Como vimos, esse corte de gastos é deflacionário e doloroso. As empresas são forçadas a cortar custos, o que significa menos empregos. O maior desemprego leva ao próximo passo. As dívidas devem ser reduzidas. Muitos mutuários se veem incapazes de pagar seus empréstimos e as dívidas de um devedor são os ativos de um credor. Quando o mutuário não paga de volta sua dívida com o banco, as pessoas ficam nervosas porque o banco não será capaz de pagá-las também. E aí, o que você tá fazendo aí? Tô pagando conta de luz no Pix. No Pix? Mas assim você não vai ganhar nada. Como assim? Bem, então correm para sacar seu dinheiro. Os bancos estão sob pressão e as pessoas, empresas e bancos inadimplentes. Essa severa contração econômica é uma depressão. Uma grande parte da depressão econômica está relacionada às pessoas descobrindo que a riqueza que pensavam que tinham não está realmente lá. Vamos voltar para o exemplo do bar. Quando você comprava uma cerveja e pedia para o barman colocar na conta, você estava fazendo uma promessa de pagá-lo no futuro. Sua promessa se torna um ativo do barman. Mas se você quebrar sua promessa, se você não pagar sua conta, então o ativo que ele possui não vale nada. O ativo basicamente desapareceu. Muitos credores não querem que seus ativos desapareçam e concordam com a reestruturação da dívida. A reestruturação da dívida significa que os credores serão pagos um valor menor, ou em um prazo mais longo, ou com uma taxa de juros mais baixa do que inicialmente acordada. De alguma forma, o contrato é quebrado de forma a reduzir o endividamento. Para os credores, receber um pouco é melhor do que não receber nada. Mesmo que a dívida desapareça, a reestruturação da dívida faz com que a renda e o valor dos ativos desapareçam ainda mais rapidamente, de modo que o encargo da dívida continua a piorar. Assim, como o corte de gastos, a redução do endividamento também é dolorosa e deflacionária. Tudo isso impacta o governo central, porque com a redução da renda e com menos empregos, o governo arrecada menos impostos. Ao mesmo tempo, o governo precisa aumentar seus gastos porque o desemprego aumentou. E muitos dos desempregados não têm dinheiro guardado e acabam precisando de apoio financeiro do governo. Somado a isso, o governo cria planos de estímulo e aumenta seus gastos para compensar a crise na economia. Os déficits orçamentários do governo explodem em períodos de desalavancagem, porque ele gasta mais do que arrecada em impostos. Quando você ouve falar do déficit orçamentário no noticiário, é sobre isso que estão falando. Para arcar com seu déficit, o
governo precisa aumentar os impostos ou pedir dinheiro emprestado. Mas com a renda caindo e tantos desempregados, de quem sairá esse dinheiro? Dos ricos. Como os governos precisam de mais dinheiro e a riqueza está fortemente concentrada nas mãos de uma pequena porcentagem da população, os governos naturalmente aumentam os impostos sobre os ricos, o que facilita uma redistribuição da renda na economia, dos que têm para os que não têm. Os que não têm, que estão sofrendo, começam a se ressentir dos ricos que têm. Os que têm, sendo pressionados pela economia fraca, preços de ativos em queda e impostos mais altos, começam a se ressentir dos que não têm. Se a depressão continuar, pode gerar desordem social. Não apenas as tensões aumentam dentro do país, mas também entre os países, especialmente países devedores e credores. Essa situação pode levar a mudanças políticas que às vezes podem ser extremas. Na década de 1930, foi uma situação como essa que levou Hitler ao poder, que levou à guerra na Europa e à depressão nos Estados Unidos. A pressão para que algo seja feito para acabar com a depressão aumenta. Lembre-se, a maior parte do que as pessoas pensavam ser dinheiro era na verdade crédito. Então, quando o crédito desaparece, as pessoas não têm dinheiro suficiente. Ficam desesperadas por dinheiro. E lembra quem pode imprimir dinheiro? É o Banco Central. Como já reduziu a taxa de juros para o próximo de zero, o Banco Central se sente forçado a imprimir dinheiro. Ao contrário do corte de gastos, da redução da dívida, da redistribuição de riqueza, imprimir dinheiro é inflacionário e estimulante. Inevitavelmente, o Banco Central imprime novo dinheiro a partir do nada e o usa para comprar ativos financeiros e títulos do governo. Aconteceu nos Estados Unidos durante a Grande Depressão e de novo em 2008, quando o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, imprimiu mais de 2 trilhões de dólares. Muitos outros bancos centrais ao redor do mundo que tinham condições de fazê-lo também imprimiram dinheiro. Comprar ativos financeiros com esse dinheiro ajuda a elevar os preços dos ativos, o que torna as pessoas mais dignas de crédito. No entanto, isso só ajuda quem possui ativos financeiros. Veja, o Banco Central pode imprimir dinheiro, mas a única coisa que ele pode comprar são ativos financeiros. O governo central, por outro lado, pode comprar bens e serviços e colocar dinheiro nas mãos da população, mas não consegue imprimir dinheiro. Portanto, para estimular a economia, os dois devem cooperar e trabalhar juntos. Ao comprar títulos do governo, o Banco Central basicamente empresta dinheiro para o governo, permitindo que, mesmo com o déficit, os gastos com bens e serviços aumentem por meio de seus programas de estímulo e seguro-desemprego. Isso aumenta a renda das pessoas, assim como a dívida do governo, mas reduzirá o encargo total da dívida da economia. É um momento muito arriscado. As políticas monetárias precisam equilibrar as 4 maneiras pelas quais os encargos da dívida diminuem. As medidas deflacionárias precisam ser equilibradas com as medidas inflacionárias para manter a estabilidade. Se a balança estiver equilibrada corretamente, pode haver uma bela desalavancagem. Veja bem, uma desalavancagem pode ser terrível ou pode ser bela. Como uma desalavancagem pode ser bela? Mesmo que a desalavancagem seja uma situação difícil, lidar com uma situação difícil da melhor maneira possível é uma coisa bela. Muito mais bela do que os excessos desequilibrados e alimentados pelo endividamento da fase de alavancagem. Em uma bela desalavancagem, as dívidas diminuem em relação à renda. O crescimento econômico real é positivo e a inflação não é um problema. Isso é alcançado através do equilíbrio adequado. O equilíbrio adequado requer uma certa combinação de cortes de gastos, redução da dívida, distribuição de riqueza e impressão de dinheiro, para que a estabilidade econômica e social possa ser mantida. As pessoas se perguntam se imprimir dinheiro não acabará aumentando a inflação. Isso não vai acontecer se a queda do crédito for compensada. Lembre-se de que o que importa é o consumo. R$1 que é gasto em dinheiro tem o mesmo efeito sobre os preços que R$1 gasto em crédito. Ao imprimir dinheiro, o Banco Central pode compensar o desaparecimento do crédito com um aumento da quantidade de dinheiro. Para reverter a situação, o Banco Central precisa não apenas impulsionar o aumento de renda, mas também fazer com que a taxa de crescimento de renda seja superior à taxa de juros da dívida acumulada. Então, o que quero dizer com isso?
Basicamente, a renda precisa crescer mais rápido do que a dívida. Por exemplo, vamos supor que um país passando por uma desalavancagem tem uma relação dívida-renda de 100%. Isso significa que o valor da dívida é igual ao valor da renda que todo o país obtém em um ano, o PIB. Agora, pense na taxa de juros sobre essa dívida. Digamos que seja de 2%. Se a dívida está crescendo 2% por causa dessa taxa de juros e a renda só está crescendo apenas em torno de 1%, você nunca reduzirá o encargo da dívida. Em outras palavras, você precisa imprimir dinheiro suficiente para manter a taxa de crescimento da renda acima da taxa de juros. No entanto, pode ser que a impressão de dinheiro seja mal administrada, porque é muito fácil de fazer e as pessoas preferem ir por esse caminho do que ter que recorrer a alguma das outras alternativas. O ponto-chave é evitar imprimir muito dinheiro e causar uma hiperinflação, como a Alemanha fez durante a desalavancagem da década de 1920. Se o equilíbrio adequado for alcançado, a desalavancagem não será tão dramática. O crescimento será lento, mas o encargo da dívida diminuirá. Assim, é uma bela desalavancagem. Quando a renda começa a aumentar, os mutuários passam a ter mais credibilidade. E quando os mutuários se tornam mais dignos de crédito, os credores começam a lhes emprestar dinheiro novamente. O encargo da dívida finalmente começa a cair. Podendo pedir dinheiro emprestado, as pessoas também podem gastar mais. A economia começa a crescer novamente, levando à fase de reflação do ciclo da dívida de longo prazo. Embora o processo de desalavancagem possa ser horrível se for mal conduzido, se for bem administrado, acabará resolvendo o problema. Demora cerca de uma década ou mais para que o encargo da dívida diminua e a atividade econômica volte ao normal. Daí o termo década perdida. Conclusão. Obviamente, a economia é um pouco mais complicada do que este modelo sugere. No entanto, ao sobrepor o ciclo da dívida de curto prazo, o ciclo da dívida de longo prazo e, em seguida, colocar ambos acima de uma linha de crescimento da produtividade, teremos um modelo razoável que nos permite ver onde estivemos, onde estamos agora e para onde provavelmente estamos indo. Então, em resumo, existem 3 regras básicas que eu gostaria que você aprendesse com tudo isso. Primeiro, não permita que a dívida cresça mais rápido do que a renda, porque o encargo da dívida acabará por esmagar você. Segundo, não deixe a renda aumentar mais rápido do que a produtividade, porque você acabará deixando de ser competitivo. E terceiro, faça tudo o que puder para aumentar sua produtividade, porque a longo prazo é o que mais importa. Este é um conselho simples para você e para os que fazem as políticas monetárias. Você pode se surpreender, mas a maioria das pessoas, incluindo os responsáveis pelas políticas monetárias, não dão a devida atenção a esses aspectos da economia. Este modelo tem funcionado para mim e espero que funcione para você também. Obrigado! Então é isso. Um bom resumo, né, do que a gente viu durante todo esse módulo. A gente se encontra na próxima aula para discutir o finalzinho, resolução de questões, tá? Até mais.